A Comissão de Constituição e Justiça do Senado deve votar hoje a regulamentação da reforma tributária. Detalhes na reportagem de Bruno Pinheiro. Na terça-feira, o relator Eduardo Braga fez a leitura do relatório. Um pedido de vista de 24 horas foi acatado pelo relator. O tempo necessário para os parlamentares analisarem o texto do relator no Senado Federal. Eduardo Braga comemorou, inclusive, durante a leitura do seu texto, os avanços jurídicos em relação à reforma que foi discutida durante 20 anos nos corredores do Congresso Nacional. E agora a regulamentação está sendo analisada no Senado Federal. Nós evoluímos muito na segurança jurídica, evoluímos muito na redução da complexidade que existia no texto, fazendo com que o texto pudesse ficar mais enxuto, mais simplificado, mais inteligível para qualquer pessoa que lê entenda. E, ao mesmo tempo, buscamos fazer justiça social tributária sem que isso represente aumento na alíquota padrão. Eduardo Braga fez as correções no texto, ajustes de redação. O texto está apto para ser analisado. Ainda não se sabe se deverá ser encaminhado diretamente para o plenário do Senado Federal. Também nesta terça-feira, o deputado Arthur Lira comentou sobre o resultado da regulamentação da reforma tributária. Lira disse a jornalistas que está analisando e comparando o que foi aprovado na Câmara com as alterações que foram feitas no Senado Federal e que é importante aguardar se alguma emenda será acatada na CCJ ou no plenário do Senado para aí sim analisar como será feito aqui na Câmara dos Deputados. Todas as alterações que vierem para melhorar, contribuir, esclarecer, tornar mais ágil, menos burocrático, menos questionável juridicamente, nós iremos acatar. Agora a gente tem que ver primeiro o que é que o Senado faz, se aprova, como aprova, quando chega, para que a gente tenha um calendário. A nossa intenção seria votar essa semana, para que na semana que vem ficássemos só com orçamento, LDO, talvez a PEC, né, ou uma das matérias aí do corte de gastos, mais as matérias de turismo que ficaram para a última semana. Então, se por acaso a tributária chegar na quinta-feira à noite, não vai dar tempo de votar na sexta. Será na próxima semana, sem problema nenhum. Arthur Lira espera liquidar essa pauta econômica do governo e deixar como um marco na sua passagem por pelo menos 2 mandatos à frente da presidência da Câmara dos Deputados a aprovação da reforma tributária. Uma tarefa nada fácil, uma corrida contra o tempo para conseguir liquidar a pauta da Câmara dos Deputados antes do recesso parlamentar. De Brasília, o Bruno Pinheiro. Muito bem, vamos conversar então com o deputado federal pela União Brasil do Ceará, Danilo Forte, que trata desse assunto na Câmara dos Deputados há tanto tempo. Tudo bem, deputado? Bem-vindo mais uma vez, hein? Bom dia, Rafael. Deputado, ontem o senhor se reuniu com o secretário executivo da Fazenda, Dario Durigan, e ele, em determinado momento, depois de cumpridos os eventos com vocês parlamentares, ele disse, olha, se o Congresso tivesse feito o que o Ministério da Fazenda sugeriu, com a desoneração da folha de pagamento e com o PERSE, o Brasil teria 15 bilhões de reais de superávit. E não precisaria agora estar cortando do BPC, do salário mínimo. O senhor acha que foi um erro, deputado, garantir a desoneração, garantir o PERSE e agora tirar de BPC, salário mínimo, de quem já tem muito pouco para dar? Nós fizemos toda a pauta econômica do governo. Há real um crescimento na arrecadação esse ano de algo em torno de 14,7% em relação à arrecadação do ano passado. O problema é que as despesas cresceram mais do que as receitas, e vai para mais de 16% o aumento da despesa, fruto exatamente de programas de governo que não foram cortados, fruto muitas vezes da falta de eficiência no gasto público e também fruto da falta de controle sobre certos programas sociais. E aí o governo
quer transferir a responsabilidade do ajuste fiscal, que inclusive quando eu fiz a relatoria da lei orçamentária desse ano na LDO, a gente tinha um equilíbrio em cima do arcabouço fiscal. Só que isso foi rasgado diante dos novos programas, né, inclusive o aumento significativo de programas sociais que o governo gosta de fazer e da ausência de um planejamento do corte dos gastos. Então, diante disso, eu acho que transferir a responsabilidade é um erro porque você enfraquece politicamente. Por outro lado, eu acho que precisa de um maior diálogo com a sociedade. Né? No que diz respeito à questão da desoneração, eu acho que realmente se expandiu demais a desoneração. Como também acho que o programa do PES não era para atender os grandes, apenas os pequenos empreendimentos. Mas fomos voto vencido. E, diante disso, é necessário que o país avance para a construção de um orçamento impositivo. Porque quando o orçamento for impositivo, as despesas que serão criadas em função do espaço fiscal que terá no orçamento do ano. E não fica todo o tempo o governo querendo criar programas de investimento, quando na prática nós não temos condições fiscais e financeiras de cumpri-los. E aí o rombo cresce, aumenta a insegurança na governança, na governabilidade. Com essa insegurança vem o crescimento da taxa de juros e agora o que é mais perverso, a volta da inflação. Agora, deputado, o próprio presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que, para além dessa questão que envolve a polêmica de liberação das emendas parlamentares, esses projetos que já tiveram uma urgência aprovada do pacote fiscal tratam de temas muito polêmicos, segundo ele. Para além dessa questão do PCC, tem a questão do abono salarial, a mudança na política de reajuste do salário mínimo, porque são medidas impopulares e há um entendimento de que não há consenso para se fazer essas medidas avançarem. O próprio Dario Durigan, como citou agora o Colombo, disse que já avalia a possibilidade de fazer ajustes no BPC para fazer o pacote avançar. Vai ser desidratado, segundo essas informações? O senhor também acredita nisso? Todo mundo foi surpreendido pelos projetos apresentados, inclusive pelo líder do governo, o Zé Guimarães, que transfere os cortes. Em vez do governo dizer, tem essa despesa aqui dentro do governo, nós vamos eliminar. Tem um gasto desnecessário aqui num programa de investimento do governo, nós vamos eliminar. Não. Ele transferiu para as pessoas portadoras de deficiência e os idosos, lá no meu estado, no estado do Ceará, 2 em cada 3 aposentadorias rurais são pelo BPC. Por quê? Porque lá não se trabalha com carteira assinada. Geralmente são agricultores que chegam à idade dos 65 anos e vão atrás do benefício. E não pode um idoso desse, que tem uma criança com deficiência dentro de casa, ou é um casal de idosos, perder metade ou 2/3 da renda exatamente numa canetada, porque vai passar fome, vai passar necessidade. E a gente já viu esse filme. Como também não pode transferir para os pequenos municípios a questão do imposto de renda. Quando você desonera, isenta até 5 mil reais, e todo mundo quer isso, você tem que apresentar a alternativa. E a alternativa não foi apresentada. E quem perde aí é o pequeno município, porque recebe essa parte no fundo de participação dos municípios. Como também não pode transferir para o parlamento no corte das emendas. Como não pode também transferir para o Distrito Federal no corte do Fundo Constitucional sem nenhum diálogo, sem nenhum preparo. Isso não é uma coisa da noite para o dia. Então, no diálogo, você constrói alternativas. Nós temos alternativas claras. Aqui, como é essa questão do devedor quanto mais. Nós estamos discutindo essa matéria desde maio. Eu quero votar essa matéria. E ninguém vê entusiasmo do governo em combater a sonegação. Nós temos uma estimativa de algo em torno de 240 bilhões que é sonegado por ano, principalmente nesse setor de combustível, que está aí o crime organizado dentro do setor dos combustíveis, inclusive no estado de São Paulo, o maior estado da federação. Nós temos como combater, trazer, inclusive, essa arrecadação para dentro do governo do Tesouro Nacional, mas o governo não se dispõe a mobilizar a sua base para votar o devedor quanto mais. Então, são matérias que você pode fazer sem punir socialmente a sociedade.
Deise? Deputado, considerando os impactos da reforma para os estados e para os municípios, como que o senhor enxerga a possibilidade de equilibrar a simplificação do sistema tributário com a manutenção dos recursos suficientes para financiar esses serviços públicos essenciais, principalmente nesses estados mais dependentes do fundo de participação? Eu acho que a reforma tributária ela é vital, né, Deise? Eu acho que há muito tempo se fala disso. Nós não podemos conviver com a carga tributária que o produto nacional perde competitividade. Não podemos viver num país em que o produtor que gera emprego, que gera oportunidade, ele é punido pagando mais impostos do que quem vive de renda, né, e quem tem um patrimônio significativo. Então, deve e precisa ter uma mudança no eixo, como também nós temos vários setores de serviços, e está aí se falando do PES, que tem um faturamento altíssimo, tem uma rentabilidade e um lucro expressivo e paga uma quantia insignificante de impostos em relação aos outros setores produtivos. Então, esse rearranjo da reforma tributária é fundamental. E dentro do rearranjo da reforma tributária, né, já está se discutindo e, com isso, dando um embasamento para que as transferências sejam nos patamares da construção de um embasamento capaz de suprir a necessidade dos municípios. Essa discussão já está posta, já está feita, inclusive foi dividido essa parte tributária do IVA e do IBS, exatamente também para alimentar, ajudar a alimentar. E outra coisa também que precisa ser bem discutida no Brasil é uma melhoria da qualidade da gestão municipal, porque são os municípios, na grande maioria deles, e eu conheço isso bem, não tem sequer, né, uma política tributária municipal. É comum você chegar, somente nos pequenos municípios e nas regiões periféricas do Brasil, em que se não paga impostos municipais. Então, isso precisa também ser rediscutido, né, e ser aprimorado dentro da gestão pública municipal. Deputado, bom dia. Por tudo que o senhor falou aqui, nos trouxe essa dificuldade do governo em ter um projeto de gestão com equilíbrio nas contas públicas, a falta de projeto até para o Brasil e falta de prioridade também, como o senhor citou no caso do devedor quanto mais, a gente pode assumir que a gestão atual ela não está levando o Brasil para um caminho de prosperidade, de melhoria. Mas, ao mesmo tempo, seu partido União Brasil é representado na esplanada dos ministérios. E existe a pré-candidatura, digamos assim, ou pelo menos se cogita a candidatura do governador Ronaldo Caiado, também do seu partido. Como vai se comportar a União Brasil, olhando aí para 2025, esse ano em que se começa a preparação para as eleições de 2026? Como é que vai ser a relação do União Brasil com o governo federal? Você me apertou sem me abraçar, hein, Cristiano? Eu acho que o União Brasil, inclusive, eu defendo desde o início da legislatura, em fevereiro do ano passado, eu propus que a gente construísse uma identidade. União Brasil é reformista, União Brasil é um partido de conteúdo, né, de conceito liberal, né, é um partido desenvolvimentista e tem que se encontrar consigo mesmo. Né? Não pode estar com o pé em duas canoas. A nossa relação sempre foi de construir autonomia e independência com relação a governos. Eu acho que a gente tem que ter um projeto para o Brasil. Né? A escolha dos ministros foi escolha pessoal do presidente da República. Foi lá e catou um deputado, inclusive tem até o Valdez Góes, que é ministro do União Brasil, sem ser nem filiado à União Brasil, para atender uma demanda do senador Davi Alcolumbre, lá do Amapá. Então, essa formatação ministerial no Brasil, ela se dá muito no personalismo e não na construção de uma aliança partidária, que é o que deve ser feito, até para poder criar a boa harmonia entre os poderes. O Cristiano, você falou disso agora há pouco, está muito desorganizado, né? O judiciário legislando, o poder legislativo agora, inclusive, humilhado com essa situação da liberação do orçamento, né? O país paralisado, quase no shutdown, porque se criou um choque entre os poderes, e desde agosto vem isso, e desde agosto a gente vem falando
né, que não pode travar o país. Tem hospitais como o IJF lá em Fortaleza, que está parando, porque não tem dinheiro para o custeio. O custeio vem da onde? Da transferência do governo federal. E não chegou e está parando no final do ano. E aí quem paga o preço? A população que precisa daquele hospital. Então, o União precisa entender que nós precisamos, por exemplo, construir uma governança diferenciada. Eu sou parlamentarista, eu acho que o parlamento, no mundo todo, onde o parlamentarismo se dá, essa harmonia entre os poderes vai se dar de forma mais consolidada, né? Construindo políticas públicas, tendo um orçamento 100% impositivo, cumprindo metas fiscais e, ao mesmo tempo, valorizando as lideranças do partido. O governador Caiado é um exemplo de gestão pública, pegou um estado quebrado, o estado de Goiás tinha um comprometimento de quase 46% da folha da receita em subsídios, né? O estado estava no pré-falimentar, ele reergueu economicamente as finanças estaduais, é um exemplo da questão da segurança pública. O estado de Goiás hoje é um exemplo para o Brasil inteiro, né, de como faz uma boa gestão de segurança, diminuindo a criminalidade, inclusive inibindo as ações violentamente do crime organizado. Por outro lado, é um político experimentado, vivido, que pode dar uma estabilidade política para o país. Então, o partido não pode simplesmente rifar um quadro desse quilate, né, dessa importância. E acho que a nossa postura semana passada, de votarmos contra a urgência desse pacote desastroso, né, do governo de contenção de gastos, que transfere os gastos, o corte de gastos para a sociedade. A nossa postura é em construir uma liderança agora, no debate, capaz de dar uma cara para o partido, que vai ser votado, inclusive, na próxima semana, o novo líder da Câmara dos Deputados. E o diálogo necessário para que a gente possa levar as nossas propostas para o conjunto da população, eu acho que nós vamos sair dessa, se Deus quiser, mais unidos e com um projeto melhor para o Brasil. Deputado Danilo Forte, muito obrigado pela entrevista e bom dia para o senhor. Obrigado, bom dia para todos.